E é com muita alegria e gratidão que vamos ouvir o discurso do orador da turma, o formando Gustavo de Oliveira. Saudações aos presentes. Ilustre diretor do seminário, reverendo José Manuel da Conceição, reverendo Ageu Magalhães. Aos homenageados, reverendo Wilson Santana Silva, reverendo Márcio Batista de Lima, professora Raquel Mendes Carrer de Castro, secretária Rosângela de Pieri dos Santos, mestre de cerimônia, reverendo Sérgio Paulo de Lima, pregador, reverendo Weber de Campos Júnior, senhores coordenadores, professores e funcionários do JMC, demais autoridades e membros que compõem a mesa, familiares e amigos presentes no auditório, prezados colegas formandos, boa noite. O tema deste discurso é o treino e a guerra. Hoje é uma data muito importante. Estes formandos aguardaram por este dia, da mesma forma que uma mãe aguarda por ver a face do seu bebê. Todavia, antes de vê-lo, a mãe passa por uma longa gestação e por períodos de dores terríveis. Semelhantemente, antes do dia da formatura de um seminarista, há um longo caminho e muitos desconfortos. Mas, caros colegas, o dia chegou, aqui estamos. Neste dia tão importante em nossa vida, precisamos, no mínimo, fazer 4 coisas. Em primeiro lugar, agradecer de todo o nosso coração ao nosso bom Deus, que em sua infinita graça nos fortaleceu em todo o tempo, conduzindo a nossa jornada acadêmica até aqui. Ao nosso Senhor Jesus Cristo, toda a nossa gratidão. Em segundo lugar, agradecer às nossas respectivas famílias, esposa, filhos e aos nossos pais, aos nossos presbitérios e igrejas de origem, as igrejas que nos acolheram de forma tão amável em São Paulo, sendo esteio durante nossa passagem por aqui. Agradecemos à Fundação JMC e à Jurete de São Paulo, aos nossos capelães do seminário, o reverendo Márcio e o reverendo Tito, a todos os funcionários e professores da casa que foram fundamentais em todo este processo, e ao Conte Comigo, que amparou a esposa de cada seminarista de uma forma bastante fraternal. Em terceiro lugar, reconhecer a dignidade e o motivo pelo qual escolhemos o nosso paraninfo, reverendo Ageu Cirílio de Magalhães Júnior, e o patrono de nossa turma, presbítero Francisco Solano Portela Neto. Quanto ao nosso paraninfo, o reverendo Ageu, ressaltamos que o senhor tem sido um exemplo a ser seguido. A seriedade do Senhor com as coisas de Deus serviu e servirá de parâmetro para toda a nossa jornada de ministros do Evangelho. Reverendo Ageu é o professor que não precisa pedir silêncio. A sua presença já nos transmite a importância do momento de aula. E isto ensina-nos sobre a postura de um verdadeiro servo de Deus. Louvamos ainda ao Senhor Deus pelos 16 anos que estivestes à frente do nosso seminário, pois em tempos sombrios de sedição evangélica, modismos e frouxidão doutrinária, Deus o colocou como professor diretor de nossa casa, de maneira que muitos obreiros de Deus foram arregimentados sob a sua orientação. Que o Senhor sempre o sustente, caro professor. Quanto ao nosso patrono, presbítero Solano Portela, tivemos o privilégio de tê-lo como professor em 2 ocasiões. No 4º semestre, quando ministrou-nos a disciplina de Cristologia, e no 6º semestre, em Pneumatologia. Chamou-nos a atenção a forma cuidadosa e minuciosa com que o estimado professor corrigia os nossos trabalhos. Ele sempre enviou um e-mail personalizado para cada um, detalhando as coisas positivas e as negativas de nossas produções. Este cuidado, esta filigrana com que nos tratou, marcou-nos, de maneira que, por sua excelência acadêmica, escolhemos o Senhor dando o seu nome à nossa turma. Turma Presbítero Francisco Solano Portela Neto. Oramos para que o Senhor Deus sempre o sustente e o abençoe,
abençoe a tua saúde, assim como é próspera a tua alma. Agora, em quarto e último lugar, precisamos celebrar este momento de forma lúcida, da forma mais lúcida possível. E isto só é realizável rememorando os dias e os anos de batalha. Foi em 2019 que iniciamos de fato o seminário. Na nossa semana de calouro, ouvimos a seguinte frase do nosso ilustre professor, reverendo Sebastião Arruda, abre aspas: a vida no seminário é uma vida de trabalho, e trabalho duro. Fecha aspas. Muitos, ao chegar ao seminário, já tinham obtido no mínimo uma graduação. Temos entre os formandos teólogos, engenheiros, mecatrônicos, administradores, filósofos e até mesmo um oceanógrafo. Portanto, muitos já haviam passado pelos bancos de uma universidade por aí. Mas agora chegávamos ao curso tão esperado, ao local tão imaginado, o Seminário Presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição. A nossa empolgação era grande, o nosso olho brilhava, até que veio as 2 primeiras semanas de aula. E vimos-nos soterrados por uma montanha de atividades. Somente uma de nossos queridos professores exigiu um resumo de uma obra com mais de 600 páginas. E não é ironia aqui, ele realmente é um querido professor. O estudo das línguas veio com uma exigência enorme. Horas de dedicação nas gramáticas de hebraico e grego foram necessárias para que aprendêssemos a estrutura de cada língua. Fomos convidados a saber que nosso português tinha grandes debilidades e que estudar a nossa língua materna seria uma missão para a vida toda. Aprendemos, em língua portuguesa, que não se deve usar o possa. Pois quem o faz é porque não sabe conjugar no subjuntivo. Por exemplo, não devemos dizer para que possamos fazer, mas sim que façamos, etc. Aprendemos ainda que não se deve dizer nossas vidas, mas sim nossa vida. E não se deve dizer nossos corações, mas sim nosso coração. Pois, como sempre disse o nosso professor, substantivo abstrato, de preferência, fica no singular. Isso tudo foi importante porque, como pastores do rebanho de Deus, precisamos falar de forma correta. Ainda dentro de nossas memórias dos anos de seminário, não pode ficar de fora o fatídico ano de 2020. O ano da pandemia. A incerteza era a grande certeza do momento. Perguntas vinham à mente tais como, e agora? Será que nosso curso será interrompido? O que faremos? O que será feito? Rapidamente, para ser preciso, em uma semana, vimos-nos redirecionados por nosso seminário. Nossos respectivos quartos de estudo pessoal em casa tornaram-se a nossa sala de aula. Nossos professores passaram a nos instruir por meio de plataforma digital. Não perdemos um só dia, uma só prova, um só ano. Louvamos a Deus por isto, porque mesmo em meio ao mar bravo, nossos comandantes, capitaneados por nosso diretor, fizeram de tudo para que seguíssemos em frente. Voltando ao nosso currículo, somando todas as matérias estudadas, temos um total de 93 disciplinas, que cursamos nestes anos. No primeiro ano, lemos 49 livros, 6.230 páginas. No segundo ano, foram 41 obras lidas, 6.715 páginas. No terceiro ano, 47 obras, 4.396 páginas. E no quarto e último ano, foram 32.000, melhorou um pouquinho, 4.050 páginas. Um total de 169 livros lidos, resumidos ou resenhados. Foram 21.391 páginas, sem contar as muitas obras que lemos e consultamos para as nossas monografias. Durante todo este percurso, nossa família sentiu a nossa ausência. Dar conta de toda essa demanda só foi possível trabalhando os 3 turnos de cada um dos dias, dos 1.400 dias destes anos todos, usando ainda o tempo que tínhamos entre a meia-noite e as 6 da manhã, em que estivemos aqui no JMC. Muitos de nós vimos nossos filhos nascerem, desenvolverem-se, nossa esposa em casa, desdobrando-se para dar conta de tudo para que pudéssemos realizar o nosso curso. A elas, nossa eterna gratidão. Aos nossos filhos, prometemos compensá-los com no mínimo um dia semanal, somente para eles. Agora, a pergunta que não quer calar é, mas para que tudo isso? É necessária toda essa dedicação? Todo este investimento que requereu tempo e sacrifício?
Acredito que a primeira parte da resposta da pergunta número 45 de nosso Catecismo Maior de Westminster responde a isto. Diz a pergunta 45: como Cristo exerce as funções de rei? A resposta: Cristo exerce as funções de rei, chamando do mundo um povo para si, dando-lhe oficiais, leis e disciplinas, para visivelmente o governar. O reverendo John Newton, citado por Charles Bridges, diz o seguinte: ninguém a não ser aquele que fez o universo é capaz de fazer um ministro do Evangelho. Caros senhores, professores, amigos e amados parentes, neste momento passo a considerar o motivo pelo qual não viemos para o seminário. Ou seja, aquilo que não era o nosso objetivo ao chegar aqui. Não viemos para o seminário para nos tornarmos pastores, mas sim porque Deus, desde toda a eternidade, já havia nos separado para esta nobre missão aqui na terra. O seminário não pode fazer um pastor, no sentido de que alguém entra para o seminário sem o selo e depois de cursá-lo, sai sendo-o. Nenhuma instituição humana, nem mesmo a Santa Igreja do Senhor tem o poder e a condição de fazê-lo. Esta santa prerrogativa de fazer um pastor, de fazer um ministro, é somente de Cristo e de ninguém mais. Pois diz a Santa Escritura em Efésios 4, de 11 a 13: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Desta forma, viemos para o seminário para recebermos a instrução que precisávamos, as ferramentas necessárias para que, no tempo certo, sejamos ordenados ao sagrado ministério da palavra e dos sacramentos. Conta-se que um jovem lenhador chegou ao seu novo local de trabalho e lá encontrou um experiente lenhador. O jovem, muito afoito, cheio de força e vitalidade, não demorou em convidar o velho lenhador para um duelo. O desafio: cortar o maior número de árvores durante o período de trabalho de um dia. Cada um foi para uma fileira de árvores. O desafio começou. Com toda a força, o jovem derrubava com seu machado uma árvore atrás da outra. O experiente lenhador ia em seu ritmo, como sempre o fizera. Ao final do dia, quando foram contar o número de toras que cada um havia obtido, a grande surpresa: o experiente lenhador tinha o dobro de árvores cortadas do que o jovem afoito. Não acreditando, o jovem disse: como pode? Eu sou mais forte que o Senhor, e a cada vez que eu o olhava, eu o via sentado, descansando. E agora o Senhor tem muito mais árvores cortadas do que eu. Pacientemente, o experiente lenhador disse: filho, quando você me olhava, eu não estava sentado, descansando. Eu estava afiando o meu machado. Desta forma, senhores, realizamos o bacharel em teologia do JMC, para termos a nossa mente afiada assim como uma navalha, corte rápido. Fomos submetidos a um treinamento rígido que pode ser sintetizado com uma das máximas militares ditas por aí quando diz: o treino deve ser tão pesado, de modo que a guerra pareça um dia de descanso. Isso tudo foi muito importante, pois certamente enfrentaremos vorazes inimigos da cruz de Cristo, lobos, falsos profetas, e contra estes nós não poderemos brincar. Encontraremos no caminho os pequeninos de Cristo, suas ovelhas amadas, muitas delas feridas, desanimadas, e nós deveremos acudi-las e com a precisão da palavra de Deus tratar-lhes as suas enfermidades. Por fim, nós seremos pastores em uma época chamada de pós-cristã, onde a verdade é relativa, onde toda forma de amor é apreciada, onde ao belo chama-se de antiquado e ao feio e desprezível chama-se de arte. Caros colegas, nós seremos pastores em um tempo em que o oráculo de juízo proferido pelo profeta Isaías, quando diz: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade a escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e doce por amargo, aplica-se real e plenamente. Ou seja, é um tempo em que a verdade de Deus é negada, pisoteada e rejeitada, mas é aqui que estará o nosso valor. Devemos fazer uma firme resistência a favor da verdade da Escritura, batalhando diligentemente pela fé que foi dada aos santos. Diante de nossa instrução recebida, de nossa missão clarificada e da responsabilidade que cai sobre nós,
Encerro citando as palavras de Calvino em sua carta à Rainha de Navarra no dia 28/4 de 1545. Um cão late e fica furioso se vê alguém atacar seu dono. Eu seria realmente negligente se, vendo a verdade de Deus assim atacada, eu permanecesse mudo, sem dar uma nota de advertência. Que o Senhor nos ajude. Amém.